Graça e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é William, sou vice-presidente da 4ª Região Eclesiástica de Homens. Estou aqui nessa noite, dia 18/9/2020, onde nós estamos iniciando mais uma live da Confederação de Homens do Brasil, um projeto que nasceu no coração da diretoria da Confederação, e todas as federações do Brasil abraçaram essa causa, e nós estamos aqui para viver um momento diferente diante de Deus, mesmo que cada um de nós estamos nas nossas casas, mesmo que cada um de nós estamos impedidos de estar nas nossas igrejas, cultuando ao Senhor juntos, nós estamos aqui. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos falar com Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus nessa noite, nós vamos contar testemunhos, nós vamos orar com você nessa noite. Então, eu quero dizer a você, compartilhe o link dessa live, curte a página do YouTube da Confederação, também curte a página do Facebook lá da Confederação de Homens do Brasil, e compartilhe o link para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para que todos nós possamos juntos estar cultuando. Não esqueça de deixar seu like lá, é muito importante para que nós tenhamos uma visibilidade maior no YouTube. Então, por favor, deixa lá o seu like e curte a nossa página e compartilha em nome de Jesus, para que nós possamos fazer a obra do Senhor através desse meio tão importante e tão veloz chamado internet. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero orar antes, para que nós possamos louvar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Pai, homens metodistas do Brasil, Pai, fazendo essa live, ó Pai, de louvor e adoração ao teu santo nome, onde nós vamos tratar de assuntos, ó Pai, relacionados ao engrandecimento do teu nome através das nossas vidas, ó Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que vai estar conosco, participando dessa live. Eu peço ao Senhor que visita cada lar, Senhor Jesus, que vá de encontro a cada coração, e que só possa fazer com que todos eles sejam quebrantados, ó Pai, e preparados para receber a tua palavra nessa noite. Fica conosco, eu peço perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração ao teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar.
dia, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Nós queremos te servir com todo o nosso ser, Pai, com toda a nossa gratidão, Pai. Em meio às dificuldades, ó Pai, nós queremos te louvar, Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai, que em todos os momentos, ó Pai, nós devemos te louvar em todos os nossos momentos, ó Pai. Não é só quando nós estamos bem, ó Deus, mas também quando nós estamos mal. Não é só como nós estamos com fartura, ó Pai, mas quando nós também estamos na escassez. Não é só em tempo de chuva, mas também no tempo de sol, Deus. É em todo o tempo. Nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te louvar em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado paternidade. Eu queria ministrar um louvor, que é um louvor que fala sobre o tema a qual vai ser abordado hoje, que ele diz: vem, filho amado, vem como estás. A palavra de Deus não diz que você primeiro precisa se santificar, que você primeiro precisa se redimir, que você primeiro precisa se consertar para depois você vir até o Pai. A palavra de Deus diz: vem, filho amado, vem como estás. Deus está de portas abertas
para te resgatar, para te tirar do império das trevas. Então não espere. Agora é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de voltar. Esse é o tempo de regressar, porque Jesus está te esperando. Amém? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: você me dizer, vem, filho amado, vem em meus braços, descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Com teu amor te envolverei, quero estar ao teu lado. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em teus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Com teu amor te envolverei, quero estar ao teu lado. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Jesus está de braços abertos esperando você. Jesus está esperando você voltar. Jesus está voltando. Ele está esperando você de braços abertos para voltar para os braços do Pai. Para voltar para o aconchego, para o afago dele. Porque Deus é amor. E Ele nos ama como filhos. Como filhos. Não importa. Não importa aquilo que você fez. Não importa onde você está nesse momento. Importa para onde você vai. De volta para os braços do Pai. Quero agradecer a oportunidade de poder estar trazendo louvores de adoração ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero chamar nosso irmão Marcos Vinícius. Em nome de Jesus. Fala, meu irmão. Graça e paz. Que Deus esteja nos abençoando. Quero cumprimentar a todos os irmãos, todas as irmãs que estão conosco nesse momento. Quero dizer que a gente está feliz de poder encontrar com vocês novamente. Nós estamos na nossa série Restaurando a Hombridade e a Confederação de Homens, a Confederação Metodista de Homens do Brasil, tem tido essa oportunidade de encontrar com você de 15 em 15 dias para conversarmos sobre assuntos que dizem respeito à nossa vida, né? No último encontro, nós tivemos com o pastor Gilmar Medeiros, da Remini,
falando sobre sacerdócio doméstico, quase que não sai, sacerdócio doméstico, foi uma bênção. Tivemos várias pessoas conosco e nós queremos agradecer as pessoas que estiveram conosco e queremos já mandar um abraço para as pessoas que estão conosco hoje, né? Nosso irmão Abdênico já passou por aqui, um abraço, meu irmão. O Mitsu Kitamura, de Mogi das Cruzes, um abraço, meu irmão. Bom saber que o povo de Mogi das Cruzes está ligado conosco também, né? Juarez Alves, de Búzios, 7ª região, lá da Igreja de Manguinhos, está com a gente também, um abraço, meu irmão. Lourenço, lá da 4ª região. Lourenço, eu não sei se... Lourenço Roberto, você é da igreja de Inconfidentes, é isso? Eu não entendi direito. Esclarece aí para mim, a sua igreja é Inconfidentes? O pessoal da 4ª região com a gente, né? Paulo, a irmã Vera Lúcia Quaresma, Roberto Lopes, João Ferreira, Elmi Lacerda, né? O José Roseno, um grande abraço. O pessoal lá de Macapá, da Rema, um abraço grande para esses irmãos amados. Louvo Deus pela vida de cada um de vocês, né? Nós estamos conosco hoje aqui o Nozan, que é o nosso vice-presidente, o pastor Elfani, que vai estar conosco hoje, nós vamos estar apertando ele hoje, né, Nozan? Um pouquinho só. Vai ser bênção, é para o nosso aprendizado. É verdade. E como o William falou, o tema de hoje é paternidade. Nós vamos dar uma palavra de saudação e depois o William apresenta o pastor Elfani para a gente. Amém. Graças a paz, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês e tem sido momentos de muito aprendizado, né? A gente falava um pouquinho antes aqui de iniciar a live e a gente já ia aprendendo aqui o quanto Deus vai ensinando em pequenas coisas ali e tal. Mas espere só um pouquinho mais aí que você vai receber um pouquinho mais aí com o nosso pastor Elfani, tá? Seja bem-vindo e compartilhe essa live nossa, né, que é para o nosso crescimento e aprendizado. Isso aí. William. Opa! Apresenta o pastor Elfani para a gente. Paz a todos, mais uma vez. Meu nome é William, né? Já me apresentei no início. E agora, como eu disse, eu sou da 4ª região, sou vice-presidente da Federação de Homens da 4ª Região Eclesiástica. E nós fomos convidados a estar aqui participando desse maravilhoso culto online. Foi algo que nasceu do coração do nosso presidente da confederação e do nosso vice-presidente, de toda a mesa diretora, né? E nós estamos aqui agraciados por esse convite. Estamos juntos com o nosso pastor, assessor da Federação de Homens da 4ª Região, pastor Elfani Nolasco. Quase que não sai também, viu, Marcos? O nome dele é Bênção, o Elfani Nolasco. É nome de gente importante, né? Nome de gente importante. Quero convidar aqui o pastor Elfani para estar conosco aí, a trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus, pastor, está com o senhor a palavra. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar com vocês e eu louvo a Deus pela vida da Federação de Homens da 4ª Região. Um tempo já a gente caminha junto e agora esse ano coube a nós, nesse ano da pandemia, 2020, coube a nós esse trabalho maravilhoso com a Federação de Homens e glória a Deus que eles superaram no meio dessa grande crise, estão fazendo um grande trabalho. Louvo a Deus pela vida do Jorge, que é o nosso presidente, do William, que é o nosso vice-presidente, do irmão Eustáquio, do irmão Nelson Marrom, irmão Daniel, toda a diretoria da Federação de Homens aqui da 4ª Região, cada SD de homens, cada líder de homens, é um povo abençoado. E agora temos o privilégio de conhecer o irmão Marcos, né? Louva a Deus também pela sua vida, irmão. Sou uma pessoa abençoada por Deus, já senti muito que Deus tem te usado poderosamente. E agora, hoje, também nosso irmão Nozan, mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus, que a paz do Senhor seja convosco. Amém. Nós temos lá o irmão Emir Lacerda, também de Mogi das Cruzes, né? Um abraço, irmão Emir. Né? O Josué Almeida também. Mas deixa eu falar com o pastor, o Elfani aqui. Pastor, a gente tem conversado a respeito da posição do homem hoje em dia dentro da família e dentro da sociedade. Antigamente, a gente, por o homem ser o provedor e o cuidador, ele não discutia muito qual era a função dele. Mas as coisas mudaram e hoje as coisas já não são mais assim. Né? As funções elas são compartilhadas
dentro de casa e dentro da sociedade. E a gente precisa se adequar a esse novo momento. E agora a gente queria conversar sobre a questão da paternidade. Antes, o pai, ele era distante, por ele ser o provedor, ele ser o cuidador, né? Ele era aquele sisudo, era aquele que era o mais sério da casa, e ele se mantinha distante dos filhos. Hoje, a função do pai, ela tem que ser mais participativa dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, mas meus filhos já estão criados. Eu agora estou curtindo meus netos, eu tenho 2 netos também, né? E eu gosto muito dessa função do avô, mas lembro-me da época que os meus filhos eram pequenos. E um dos meus desafios era manter a função paterna, né, de estar dando instrução, de estar dando limites, e não perder a proximidade dos meus filhos, de ser amigo dos meus filhos. O senhor tem filhos pequenos, não é isso, pastor Welford? Tenho de 5 anos e uma de 11 meses. Um casal. Que bom. O Heitor tem 5 anos e a Daça tem 11 meses. Está andando. Ontem ela fez 11 meses, andou bastante. É a idade gostosa demais, né, pastor? É bom demais. Toda vez que eu tenho oportunidade, pastor, eu falo, tira bastante foto, curte muito, porque essa fase passa rápido, pastor. Eles crescem e vão embora cuidar da vida deles, o que é natural, não é verdade? Mas essa fase passa rápido. Então, curte bastante, aproveita bastante eles. Mas conta pra gente, como é que hoje o senhor, como homem, enxerga essa função da paternidade, essa função, esse desafio de estar presente dentro de casa, compartilhando esse novo momento? Sim, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem na nossa vida, né? Eu acho que eu já brinquei muito com uma coisa, eu vou falar que é brincadeira porque alguém pode pensar que é sério, né? Mas eu sempre digo que se eu pudesse, eu teria um todo ano. De tão bom que é, né? É maravilhoso demais, é a coisa melhor que aconteceu na minha vida. E se eu, assim, eu fui pai mais com 35 anos já, e quando eu penso assim, meu Deus, se eu soubesse que era tão bom, né? Mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem seu tempo na vida da gente, veio na hora certa, com certeza, como para cada um. E uma coisa que eu aprendi quando a gente começou, quando foi ter o meu filho, também foi um milagre de Deus, a vida dele, e que alguém falou para nós que quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. E eu senti isso da minha vida assim, de uma maneira assim, impressionante. Eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. Quando a gente viaja, quando a gente não está em casa, parece que a gente não desliga aquilo ali, fica muito, muito firme, né? E também é um aprendizado constante, acho que a gente vai aprendendo todos os dias. Eu tive que aprender a mexer com o neném, depois agora com um menino, por exemplo. Agora ser pai de menina me assustou demais, muita coisa assim que me passa na minha cabeça, como que vai ser, entendeu? Pro Heitor foi mais simples, passou aqui. Pro Heitor é mais simples, para ela, até quando hoje eu vou limpar ela, para mim é mais difícil, eu fico assim, sabe? Então, assim, é um aprendizado constante, é uma escola, né? A paternidade é uma escola, da mesma forma que eles vão crescendo, deixa eu ver se eu vejo aqui, que eles, Heitor, tô vendo lá, olha. Da mesma forma que eles vão crescendo, nós também vamos crescendo. Nós também vamos aprendendo. Então, é uma coisa assim que se constrói em nossa vida. E aí junta muita coisa, a questão da despesa, das prioridades que você tinha e que você passa a ter outras prioridades, dos afazeres, né? Eu, por exemplo, tive muito problema com a questão de afazer doméstico. Eu gostei de mexer com casa. E aí eu tive que aprender. Hoje já levanto de manhã, já lavando vasilha, já fazendo as cafés, já preocupo com o almoço. Se minha esposa vai fazer, eu já começo a adiantar alguma coisa também. Então, assim, é aquela coisa misturada. Isso vai ser Não tem dificuldade nesse sentido, né? Não, eu tenho muita dificuldade. A gente vai tendo que aprender, entendeu? Isso aí, por exemplo, para mim foi uma grande dificuldade.
Só que a gente vai tendo que aprender essas coisas, né? Tirar o tempo para isso. Tirar o tempo, acho que é uma coisa assim que vai ser para sempre, né? Parar o que você está fazendo para escutar, para ouvir, para atender. E Pastor, também, eu acho... sim, desculpa. Ter filhos é muito gostoso, é uma experiência inexplicável, é bênção de Deus, mas traz junto uma responsabilidade, que é educar uma outra pessoa, é preparar uma outra pessoa para que o mundo seja melhor através delas, né? E aí implica em tarefa mais difícil, que é a função paterna, e sempre foi assim, que o pai é aquele que impõe limites, o pai é aquele que apresenta regras, o pai é aquele que não deixa tudo, não é isso? E como é que a gente faz isso e continua próximo do filho, continua amigo dele? Pois é, eu acho que esse é o desafio, o objetivo de todo pai, né? Eu sempre aconselho pais, que eu não tenho oportunidade, sobre essa questão de não ser o último a saber. E muitos pais, eles se distanciam dos filhos, eles mesmos se distanciam, criando outras prioridades, causando bloqueios nos seus próprios filhos. E a questão também da reprodução, do reflexo, que vem da figura paterna que você recebeu, você reproduz nos seus filhos. Eu cada dia que passa, né, começando a branquear os cabelos, quando eu levanto pela manhã, eu vou lavar o meu rosto assim, eu olho no espelho, tem dia que eu olho para trás para ver se meu pai não está atrás de mim, porque eu acho assim que a cada dia que passa, eu estou ficando muito igual a ele. Graças a Deus tem uma proximidade boa, né, com ele, mas a gente às vezes reproduz algumas coisas erradas que vêm pelas gerações, pela família, e a gente tem que aprender a manter um equilíbrio saudável nas relações. Essa questão de manter a firmeza, o pai tem a voz forte mesmo, mantém a firmeza, a obediência, a autoridade, só que ele tem que ser amigo. E aí eu acho que a maior riqueza de um pai é ele ver filhos juntos, abraçados, amigos. Certa vez eu fui na casa de uma família, parente nosso, que o homem chegou de uma viagem e os filhos maiores de idade, já mais de 20 anos cada um, 2 homens formados, sentaram no colo do pai, beijando o pai. Eu falei assim, gente, isso eu não sei fazer, isso eu não aprendi a fazer. Que legal. Mas eu vou aprender a fazer. Porque eu acho essa coisa mais linda, o pai ser beijado pelos filhos, ser abraçado pelos filhos. E às vezes a gente cria esse obstáculo, né? As crises, o momento da raiva, o momento da ira, o momento do nervosismo, da pressa, você deixa aquele momento perpetuar. E os momentos de alegria se tornam pontuais. Eu acho que a gente tem que inverter isso aí. O momento da ira, do nervosismo, talvez, das crises, né, que acontecem, tem que ser pontuais. Por que não falamos isso? Porque se a gente pudesse extinguir, né, seria o ideal. Mas só que, como eles acontecem, que sejam pontuais. E o momento da alegria, da comunhão, do abraço, seja permanente na nossa vida. Então, a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. E sempre essa questão do exercício do espelho, né? Acho que Deus botou a barba na cara do homem, deve ser para ele olhar no espelho todo dia. Ele tem que encarar, porque mulher já faz sem precisar de pedir, né? Mas, então, fala. Sim, pode falar, desculpa. Eu estava lendo esses dias que diz que o filho, ele aprende pelo que ele vê e não pelo que ele ouve. Então, o exemplo fala muito mais alto. O exemplo, a figura paterna ao lado, se comportando da forma como deve se comportar, ensina muito mais do que o pai falando alguma coisa para o filho. E aí a Bíblia, que é sábia em tudo, já dizia isso, né? O texto lá de Provérbios 22 diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Ele não diz que tem que ensinar o caminho. Quando você ensina o caminho, você aponta, tá lá, é aquele lá. Mas quando você ensina no caminho, é porque você também está no caminho. Você está caminhando aquele caminho que ele precisa aprender, entendeu? Então, o exemplo é a melhor forma de ensinar aos filhos. Concorda comigo, pastor?
Com certeza, eu acho que é aí que é o problema da figura paterna, quando foi desassociado essa questão do exemplo, o pai achando que é aquele que provê, que entrega, que dá, depois aquele que manda, são dois opostos, né? É verdade. O benefício e a obrigação. Então, assim, o pai, quando ele fica nesses dois extremos, ele perde seus filhos. Quando ele apenas dá algo para os filhos, ele cresce em cima daquilo que recebeu do pai e se esquece do pai, que é a melhor coisa. E quando o pai apenas manda, ele acaba oprimindo os seus filhos. Quantas pessoas têm histórias, né, na vida de serem oprimidos pelos seus pais? Eu me lembro quando eu era adolescente, comecei a querer sair, e eu pedi alguma coisa ao meu pai, eu ficava doido para ele falar não. Por quê? Ele não falava não. Ele fazia perguntas. E essas perguntas doíam mais do que se ele falasse não. É mesmo? E se acontecer isso? E se acontecer alguma coisa? E eu tinha que responder. E aquelas respostas eram dolorosas e me faziam pensar. Eu deixei de fazer muita coisa que eu não devia fazer, hoje eu sei. Porque eu tinha que responder uma pergunta que a resposta não podia. Então, acho que essa questão da conversa, do diálogo, às vezes do não também, lógico, né? O não faz parte da nossa vida. Se você não fala um não para o seu filho, ele vai escutar um não um dia. E o dia que ele escutar esse não, ele não vai estar preparado para escutar o não. É o não do patrão, da namorada. São nãos que a vida dá para nós, né? E às vezes a gente não faz isso, só que o pai tem que equilibrar isso aí. Tem que ficar, né? Porque essa questão de ser apenas o provedor é um engano do benefício. A gente sempre faz isso. Eu, por exemplo, amo chegar da rua e trazer alguma coisa para o meu filho, que seja um biscoito. Mas só que eu comecei a perceber que isso também pode gerar uma coisa ruim. Aquele interesse na coisa. Ok? E a questão também da proibição, de você colocar tudo, a criança começa a ficar aquela pessoa oprimida, jovens, muitos jovens. Ele aprende a barganhar sempre, né, pai? Isso, aprende a barganhar, ou então aprende a ser também uma pessoa reprimida. O pai nada pode, nada tem, entendeu? Então, isso é muito complicado. A gente tem aí a maior oportunidade da nossa vida, e eu acredito que nós, como ganhadores de almas, as primeiras almas que Deus nos deu, são nossos filhos. É verdade, é verdade. O pastor, o senhor estava falando, e é verdade, quando o pai ele trabalha a questão do limite, ele está ensinando o filho como vai ser a vida fora de casa, né? Se o pai não dá o limite, se o pai... A Bíblia fala nisso, né? Se o pai não educa, se o pai não dá limite, se o pai não mostra as regras, ele vai envergonhar o pai no mundo. E o mundo vai dar limites para ele, né? Se ele não tiver limites em casa, muitos encontram limites aí no hospital, em cemitério, infelizmente, né? A função do pai é preparar o filho para que ele seja um homem decente, um homem que contribua com o mundo que a gente convive. Mas, pastor, essa figura de a pessoa que dá o limite, a pessoa que prepara para o mundo, ela é complicada. E a gente ainda tem uma situação contra nós, que é a mídia trabalhando contra essa figura de autoridade que o pai tem. Na semana passada, acho que tem uns 10 dias, eu fui assistir um filme, a gente está em casa, quando a quarentena, eu fui assistir um filme com a minha esposa, um filme teen, né, para adolescente. O nome do filme era Missão Pijama. E no filme, uma família tradicional, pai, mãe, filhos, e no decorrer do filme, a gente descobre que a mãe era um agente secreto, e o pai não sabia, né? E aí vai desenrolando e vai conhecendo a história da mãe. A mãe vivia emoções grandes, a mãe descobria coisas interessantes, a mãe vivia uma vida incrível, e o pai era aquele que era o desastrado, era o tolo, era o que não percebia as coisas, era aquele que... quer dizer, no final eu percebi que um filme para adolescentes, ele minimiza a figura paterna, ele minimiza a autoridade do pai, cria no imaginário dos nossos filhos uma figura impotente, uma figura desrespeitosa. E aí a gente tem que trabalhar com isso também. Não é verdade, pastor?
Com certeza. Olha, se você for prestar atenção, a mídia, ela faz esse trabalho de desconstrução. Se na história da humanidade, a figura masculina e paterna, ela foi desfigurada pelo machismo, pelo autoritarismo, apenas pela questão do provedor. Isso também é uma desconstrução, né? Uma desfiguração. Mas a mídia tem desconstruído isso. Você vê muitos programas onde o homem é o bobão e a mulher que é a melhor. Não que a mulher não possa ser. Lógico que elas são grandes heroínas, grandes mulheres. Só que nós respeitamos a figura da mulher. O que nós não queremos é a desconstrução da figura do homem. Justamente. Agora, se você for prestar atenção, há mais ou menos 40, 50 anos, né? Eu acho que eu já posso falar sobre 40 anos, né? A questão da roupa feminina foi masculinizada, né? Eu acredito que na década de 70 foi o auge disso, né? Década de 50 e 60 começou, década de 70 foi o auge da masculinização da roupa feminina, e essas mudanças de pensamentos, elas gastam em média uma geração, com um período em média de 40 anos. Então, hoje, você não tem problema nenhum, ninguém tem problema de ver uma mulher de calça com uma roupa, camisa de botão, uma roupa masculina. Aí agora nós estamos vendo uma nova fase. As roupas masculinas estão se tornando mais femininas. Você vai na loja, você encontra calças somente apertadas, os tipos de camisas, elas vão ficando, né? Mais assim, e eu vejo isso aí, já tem várias pessoas, e nós estamos sendo preparados para uma desfiguração da figura masculina. Aí tem a questão também ideológica, que alguém pode discutir com a gente, está sendo machista, não existe roupa de homem, roupa de mulher, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Mas eu apenas estou dizendo que existe um propósito de desfiguração. Mas na fase que as mulheres tiveram na década de 70, nós estamos vivendo os homens agora. De fazer a virada disso aí, isso lógico que tem o benefício da questão do machismo, que é uma desfiguração. Okay? Não é isso que nós estamos falando, eu creio que ninguém quer isso aí. Mas a questão de cada um ter o seu papel, a sua característica única, o respeito, a diferença, essa linguagem que é muito falada. Então, assim... É exatamente isso que o pastor Suésley escreveu aqui do nosso lado. Homens e mulheres têm suas funções. Infelizmente, a mídia tem tirado a masculinidade dos homens e transferido para as mulheres. Infelizmente, as coisas têm sido confundidas, né? Então, desculpa te interromper, pastor. Não, perfeito. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem apenas que entender isso. Ok, está mudando os conceitos, está mudando os costumes, mudando a moda. Ok, o mundo está mudando. Agora, eu tenho que entender. Eu vou entrar? Eu sou livre para não entrar nisso. Então, eu creio que o equilíbrio é a palavra. O equilíbrio é a palavra. Cada um entender o seu papel único que Deus te deu na humanidade, no universo, na família. Deus isso aí. E você não ser essa massa de manobra que a mídia ela tenta fazer conosco. Entendeu? Eu não tenho que usar um tipo de roupa porque está na moda ou porque agora tem que ser assim. Eu posso ser eu, e daí? Entendeu? Por falar em moda, uma moda que eu gostei muito, vocês devem estar vendo na minha cara, é a moda da barba, né? Quando voltou essa moda, uns anos para cá, falei, epa, agora chegou a minha vez. Então é o seguinte, mas eu acho que faz parte também um pouco da natureza do homem, não que o homem seja obrigado a usar barba, não é isso que eu quero falar. Mas a questão assim, da valorização da natureza, da característica pessoal. Então a gente tem que aprender a respeitar isso e entender o que a mídia está fazendo. Então preste atenção, como o Marcos citou aí, você tem vários personagens de filmes e desenhos animados, tá? Isso. Principalmente desenhos animados, em que o homem é o pateta, o atrapalhado, e a mulher é que é a heroína. Amém? As mulheres são heroínas mesmo, mas os homens também são. E isso é uma desconstrução da figura paterna. E também muitas histórias em que o homem não aparece. Pastor, a gente precisa entender isso, né?
cada um tem a sua função, e é bom que tenha, e ninguém oprime ninguém está acima de ninguém, mas a gente precisa respeitar cada uma a posição do outro, né? A mulher tem o seu papel importante, o homem também. E a gente vê um momento que estão tentando desconstruir isso e roubar a dignidade da figura do homem, né? E a primeira coisa a dizer é que todo homem é agressor, todo homem é violento, e não é assim. Esses homens que são agressores, esses homens que são violentos, não nos representam. Nós temos o prazer de ter sido criado a imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus que ama, do Deus que constrói. Não é verdade? Isso. E essa reconstrução da imagem masculina e paterna é um trabalho assim que a gente tem que usar bons exemplos, porque a imagem foi desconstruída por séculos no exagero, no extremo, e agora está sendo desconstruída em outro extremo. Nós temos que vir para o equilíbrio e o padrão. Isso. A certa vez, em certo lugar, né, complicado, não gosto de dar muitos detalhes, eu aconselhando um homem traumatizado, com problemas de depressão, de vício, suicídio, eu pedi para ele escrever algo que ele lembrasse. E esse homem escreveu para mim, e para a gente orar junto, escreveu num caderno, onde a gente estaria orando, o que estivesse escrito naquele caderno, e aí ele foi escrever as coisas que ele passou com o pai, muita coisa. Eu fiquei assustado com o Só que eu comecei a ler o texto, ele pulava a palavra pai, ele não conseguia escrever a palavra pai. Então, escrevi o texto, e aí, quando eu percebi, falei, não só pelo fato de você contar o que seu pai fez com você, mas eu acho que a gente encontrou algo aí, né? A gente encontrou algo aí que significa, né, que seu trauma, a origem, a raiz, vem da questão paterna. E aí a gente foi ver se estava sendo reproduzido em outras áreas da sua vida, e o bloqueio que ele criou era tão grande que ele não conseguia escrever a palavra pai, falar essa palavra, era difícil. E eu creio que isso é uma coisa diabólica, porque a figura paterna é a primeira imagem espiritual que nós temos, de referência, né, que também nos aponta para Deus. E muitas pessoas sofrem com isso até o dia atual e precisam ser curadas disso aí. É verdade. E a dificuldade de quem não tem a referência paterna é de, na hora de reproduzir para o filho, né, não saber como construir. Mas tem que entender que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo, e que o Senhor é aquele que é capaz de restaurar a nossa função, né, a nossa situação dentro da nossa casa. Nozan, opa, fala coisa aí pra gente aí. O assunto é muito bom. Eu estou aprendendo muito, ainda não sou pai, né, mas tenho absorvido tudo que vocês estão falando aí. E o Raimundo escreveu aqui para a gente, ele diz assim: nós homens não estamos assumindo o nosso papel. Eu concordo com ele, realmente. Em alguns casos, nós deixamos de assumir, nós não estamos nos colocando, sabe, como o pai, nós não estamos nos colocando como amigo. Além de tudo isso, a gente já tem falado aqui antes, a mídia tem acabado com a imagem do pai, tem colocado a imagem do pai como um ser agressivo, o cara que faz as coisas erradas, ou então até um bobão da história, como foi passado aí por Marcos no filme. Pastor, como podemos mudar essa história? Com amor, com sabedoria, para que isso não chegue na criança, não chegue nos nossos filhos, para que eu, como um homem, não entre nessa história, não fique abafado no canto lá, porque tudo agora pode gerar um processo, tudo agora é isso, tudo agora é aquilo. Como é que eu, como homem, posso agir no contrário disso? Como é que eu posso ensinar meus filhos para que não aprenda isso que tem sido ensinado?
na luz fora da Bíblia, fora da palavra, que é aquilo que a gente crê, que é aquilo que nos rege. Como é que podemos fazer isso, pastor? Está difícil, muito difícil. Então, eu creio que a questão toda não é somente o papel que a gente tem que tomar ele, de fato, mas também a questão do espaço. Todos nós temos um espaço. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo os homens metodistas tomando um espaço que nós temos na igreja, na sociedade, e vamos falar do assunto mesmo, vamos aprender sobre isso, vamos reconhecer nossas dificuldades, nós estamos tomando o espaço. E na construção desse espaço, assumindo o nosso papel. Então, você tem seu espaço na sua casa, na sua família, assim como a mulher tem espaço, os filhos têm espaço. Quando a figura paterna ela some, ela não está presente, ou ela é apenas algo negativo, então, aquela questão do espaço perdido, você perde, então, o seu papel. E eu acho que a restauração da imagem paterna e do homem vem da nossa herança espiritual, que vem de Deus. O homem, quando através dos exageros, do desequilíbrio, da questão da sexualidade, por exemplo, que atinge muitas pessoas, porque há um exagero em cima disso aí, entendeu? Ser homem é mais do que isso, é mais do que fazer filho, ser pai, não é apenas ter filhos, ser genitor, né? Ser homem não é apenas a genital, não é só isso, não, entendeu? Acho que tem muito mais para a gente tratar sobre essa questão, e a questão de trabalhar o nosso espaço na sociedade, dentro de casa, na igreja, e então, a partir disso, assumir novas referências. Você conhece homens que são grandes homens, como a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, né? Homens que o mundo não era digno. Homens que eram um grande exemplo. Então, na história nós temos esse exemplo. Então, a gente tem que enfatizar isso e colocar essa notícia boa, enquanto tem sido falado sobre homens que não são homens, na verdade, são animais. Porque um homem que vive apenas os instintos físicos, sexuais, instintos emocionais, ele vive como um animal. E aí não é exemplo nem para homem, nem para mulher, nem para ser humano, a pessoa que faz, dependendo desse tipo de exemplo. Agora, existem grandes homens, grandes exemplos. Então, quando nós levantamos e retratamos isso na sociedade, reproduzimos, a gente começa falando a respeito. A gente chegar aqui e reconhecer, a nossa geração passada teve um erro. Os homens foram machistas, foram autoritários, foram apenas provedores, e nós vamos manter isso, nós vamos mudar esse papel. E aí nós vamos ter um equilíbrio junto com a mulher, junto com os filhos. Então a gente vai reconstruir tomando esse espaço. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Né? É isso aí, construindo esse novo momento. Verdade. Eu tenho outra pergunta aqui. O passado, no passado, o que o pastor Welfane disse aí a respeito desse pensamento conturbado de que o pai era apenas o provedor, ele era o cara que tinha que acordar de manhã cedo, que tinha que trazer o sustento para casa, e ele chegava de noite e tomava banho, e ele era apenas homem, né? Ele não era o provedor mesmo, ele não era não tinha aquela figura paterna de homem carinhoso, de um homem cuidadoso. O cuidado era apenas o trazer o sustento para dentro de casa, né? E com o passar do tempo, eu percebo que isso não mudou em muitos lares, isso mudou em alguns lares, porque muitas famílias ainda vivem com essa metodologia. O pai é o homem que ele tem que sair de casa e ele tem que trabalhar, ele tem que levar o sustento para dentro de casa. Ele chega em casa, ele não pode dar um abraço no filho, ele não beija o filho ou a filha, ele não tem um tempo para conversar, para saber como é que foi o dia. Ele simplesmente chega em casa, toma banho, come e já vai dormir para descansar para o próximo dia, já começar tudo isso. Eu acho que isso também tem desfigurado, né, pastor, essa figura paterna. Porque eu achei essa questão de mesmo, padrão, quando o pai... Eu mesmo, quando pai, aos 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar fora,
e eu ficava 28 dias fora de casa. E eu só ia em casa uma vez por mês, e eu só fui acompanhar o crescimento da minha filha aos 3 anos de idade. Então, isso me machucou muito, porque eu vivi eu acho que a melhor fase longe, né? E o meu filho foi completamente diferente. Eu fui pai de novo aos 29 anos, e o meu filho eu ia em casa 10 vezes ao dia para dar um cheiro, um abraço apertado, pegar ele no colo, saber como é que estava, trocar uma fralda, só ficar 2 minutos ao lado dele, sabe? É outra coisa. Então, assim, e hoje eu sinto que esse distanciamento que nós tivemos quando eu e minha filha, 3 anos sem ter essa figura paterna tão próxima, isso afetou de uma certa forma. Isso, não que nós não sejamos pai e filha, nós nos amamos e tal, mas teve esse intervalo, né, em que faz muita falta. Acho muito bonito você falar isso aí, William. Eu queria chamar a atenção, pastor, um minuto só. A sua palavra anterior ela é muito importante. A gente precisa construir um modelo novo para o século XXI, para esse momento que a gente está vivendo. Eu queria pedir a todos os homens que estão assistindo a gente tem aqui homens da Rema, homens da quarta, da terceira, da primeira, levem para suas igrejas essa discussão. Ela é importante. A gente precisa discutir com os homens como construir esse modelo novo, de homem participativo, de homem envolvido com os filhos, com a responsabilidade de criar uma pessoa nova dentro dos padrões que o Senhor nos apresenta. Não é isso, pastor? Pastor, eu acho interessante que as mulheres fazem isso assim com muita naturalidade, né? Muita facilidade, né? Muito bem, né? Elas discutem o papel delas, elas assumem o espaço delas, elas têm feito isso, com algumas coisas também que eu acho que tem que voltar para o equilíbrio, né? Eu vejo que a questão do papel, do padrão, né? Por exemplo, quando a mulher ela perde também o privilégio de ser mãe, de amamentar por uma figura talvez que tenha sido imposta a ela, que retira o papel, não que a mulher não possa ter sucesso profissional, ela pode ter tudo como qualquer pessoa, mas existem coisas que a mulher tem que é um dom, que é soberano, que é divino. Foi dado por Deus. A questão da maternidade. Quando a mulher ela perde isso, ela está sendo prejudicada, a figura feminina, né, está sendo prejudicada, e muitas vezes o feminismo tem desfigurado a mulher em alguns aspectos, porque tira dela coisas que são únicas da mulher, isso não podemos tirar dela. E o homem também não pode perder. Então, essa reconstrução do padrão, se o padrão masculino, o padrão de pai, de um homem era um exagero, agora vai para outro exagero, vamos encontrar o equilíbrio e ter esse padrão, e também esse padrão não vai ter como, vai ter que ser junto com um padrão de mulher, um padrão de família, né? Padrão de mulher, de mãe e pai, porque se tomar o espaço do outro, não dá. Isso aí. Pastor, nós estamos chegando a 1 hora de live e a gente não quer passar muito disso para não ficar cansativo, né? Nós vamos passar... tenho mais uma pergunta, posso? Pode ser, mas deixa eu só alinhavar aqui para a gente já encaminhar para o final. Eu queria cumprimentar o pastor Wander, que é o assessor episcopal da primeira região, que vai estar conosco na nossa próxima live. Ele entrou aqui, eu quero mandar um abraço para ele. O Adonis está dizendo que é aniversário do Nozão hoje. Não, eu... Agradece aí, Nozão. Mas não. Já passou, né? O Geraldo, um abraço grande, meu irmão. Saudade de você. Nozão, então você faz a sua pergunta e, pastor, depois dá a sua palavra arrematando para a gente poder caminhar para o nosso final. Okay. Não, meu aniversário é 17 de janeiro. Se quiser mandar presente, está aqui, tá? Você não se incomoda, não, né? Não. Mas mesmo assim, obrigado, irmão Adonias. Deus te abençoe. Adonias é bênção. É bênção. Pastor, eu comecei a ler aqui um pouquinho sobre paternidade e vi aqui que, mais ou menos ali, entre a minha idade, a idade do senhor, ali, Marcos, ali 40, 45, 50, na nossa infância, a gente não tinha tecnologia, né? Não tinha... Quem tinha aquela tecnologia eram os mais abastados, que tinham uma situação financeira melhor.
né? A gente tinha mais a conversa, né, com os pais, o pai chegava mais junto, a correção. Eu não apanhei quase nada do meu pai, graças a Deus por isso. Meu pai é bênção, foi bênção na minha vida, graças a Deus. A gente tinha mais esse contato com os pais, pai e mãe. O pai também. Hoje, o que é que a gente vê? O pai, para se livrar do filho, pega um celular, pega um tablet e dá para o filho. Né? Como é que a gente pode... o senhor, como pastor, como pai, o que é que o senhor nos orienta nesse sentido? Até dentro da própria igreja. Né? Você chega na igreja, você pega o filho, para o menino estar correndo aqui, ó, celular, turma aqui, assiste aqui o YouTube, o desenhozinho ali e tal. Né? Às vezes não bota nem o menino no culto da classe infantil lá. Como é que isso pode não parar? Mas como é que nós, eu me coloco também agora, podemos ensinar isso aos homens? Qual o conselho que o senhor traz para a gente nesse sentido? Para os pais, né, no geral. E para o homem, principalmente, ali, que às vezes não quer entrar naquele, sabe, mas para deixar para lá, ele vai lá dar um celular, dar um tablet, dar aquilo lá, e o menino ficar quietinho. Falta aquele diálogo, né? Olha, eu acho que isso aí é um assunto que merecia até depois uma discussão específica sobre isso. Porque o homem, ele tem uma tendência muito forte de ser materialista, porque faz parte da questão masculina o ter, o poder. Né? Isso vem de uma herança. E a questão da tecnologia hoje, a maioria dos homens que eu conheço gosta de tecnologia. Sim. De ter equipamentos. E quando isso é transferido, aí eu queria também falar, não estou trabalhando como professor ultimamente, mas também sou professor. E, por último, em 2017, eu dei aula de filosofia no 2º grau. Eu vi uma geração assim dependente emocional e psicologicamente da tecnologia. E os pais estão transferindo isso. E aí eu queria alertar que nós vamos ter uma geração órfã de contato, de abraço, de olhar, porque elas estarão atrás de uma tela, de um meio apenas virtual. E aí, queridos, existem já estudos de que a dependência psicológica, emocional, pela questão virtual, você mesmo poderia pensar isso, você se imagina sem celular, sem internet. Então, as crianças entram em crise, jovens não conseguem viver sem a tecnologia. E isso vai ser um problema, porque nós vamos ter uma geração que vai ter contatos, você vê isso em um restaurante onde as pessoas estão juntas, uma família, por exemplo, onde cada um tem o seu aparelho, o seu smartphone, e as pessoas não se conversam, não têm um contato. Então, isso é algo seríssimo, que também tem que ser tratado sobre a questão da família, a questão do homem e a questão da paternidade, porque nós temos aí uma potência, que é a tecnologia, a mídia, que está desfigurando o papel do homem e também a questão dos filhos. E aí a próxima geração é que nós vamos saber o que vai dar de uma geração dependente, principalmente, por exemplo, crianças, adolescentes, veem coisas hoje que talvez na minha idade, na minha adolescência, dos irmãos aí, se você chegou a ver uma revista pornográfica, era uma coisa assim que te dava trabalho para conseguir. Para hoje, não. Crianças, adolescentes têm acesso a isso 24 horas disponível pela tecnologia. E isso vai gerar uma geração órfã, é o nome que eu daria, porque os próprios pais estão transferindo o papel. Nossa geração, por exemplo, os pais deram a TV, agora nós estamos dando muito mais que isso. Então, isso é algo que nos alerta. Eu vou terminar lendo a palavra de Deus, um texto que o Senhor tocou no meu coração, sobre a paternidade espiritual. A restauração da figura paterna a partir da figura divina, de olhar a Deus como Pai. Jesus chamou Deus de Pai, e Ele nos ensinou a orar, Pai Nosso. E o texto bíblico que o Senhor tocou no meu coração está em Romanos 8, versículo 14 a 17, que diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Esse texto de Romanos 8 fala sobre a restauração da figura paterna de Deus. É a primeira figura de pai que nós precisamos restaurar, porque muitas pessoas perderam esse vínculo do Pai Celestial, do Pai espiritual que veio sobre nós. E quando nós aprendemos a ser filho, porque você primeiro é filho, depois que você é pai. Então, se você quer ser pai espiritualmente, assumir o seu papel, primeiro se torne filho de Deus. E muitos homens esquecem essa filiação divina, o dom que Deus te deu. Deus é o seu pai. Se você, homem, não teve um pai que fosse referência para a sua vida, que foi bênção para a sua vida, mas você hoje tem um Deus que é um Deus pai. Então, aqui o texto usa a palavra Abba, pai. Abba era a primeira palavrinha que a criança aprendia normalmente, no aramaico, que fala como se fosse pai, papai, painho, paizinho, uma palavra carinhosa, uma palavra pequenininha, mas que tinha um sentido de pertença, de ligação. E quando nós restauramos essa filiação a Deus, você restaura o vínculo da paternidade que vem do Pai maior, que é Deus. Então você aprende a ser pai. Talvez não a ser pai como o seu pai, mas ser pai como Deus é pai, que é o melhor de todos. E quando você, então, primeiro é filho de Deus. E aí você não tem mais medo, não tem mais aquela distância, como o texto diz aqui. Você não recebeu espírito de escravidão, de temor, mas de filho de Deus. Eu creio que na Terra nós temos muitos títulos, né? Nós aprendemos a ter muitos nomes, mas lá no céu vai ter um nome só, um título só. Todo mundo vai ser filho, filho e filha de Deus. E quando você é filho, você tem uma herança. Eu herdei do meu pai uma herança genética, uma herança emocional e uma herança espiritual também, não apenas material, mas você tem uma herança. E quando você recebe a herança, você também transfere essa herança, e isso a figura paterna vai gerando na nossa vida, começando pelo primeiro. E tudo que começa pelo primeiro começa certo. Primeiro é Deus. Então você, homem, a restauração da sua figura, da sua personalidade, do seu caráter, começa em Deus que fez o homem com as próprias mãos e lhe assoprou o fôlego de vida. Você é pai, mas antes de ser pai, você foi filho e sempre será filho. E quando você aprende a ser filho, você aprende a ser pai. Então aprenda a ser filho de Deus para gerar filhos para Deus. E saiba que a herança que você recebeu, ela pode ser transferida. Se você recebeu heranças malditas, heranças ruins, influências ruins, você interrompa isso e não transfira para os seus filhos. Mas a herança espiritual, mesmo que você não recebeu, você pode receber porque você ainda é filho. E se você ainda é filho, você ainda aprende, porque o seu pai, Deus, jamais te abandonará. Eu quero orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso patrão. Deus, nós te confessamos que vivemos em uma geração que destrói a figura humana, destrói a figura masculina, a figura paterna, mas em Deus ela pode ser restaurada, porque o Senhor é o nosso Pai. E Deus amado, se há aqui um filho teu, um homem, Pai, que talvez não teve um bom exemplo de pai, mas que possa agora se inspirar em Deus, o dom da paternidade, o dom que vem do Senhor. Gera, Espírito Santo, isso neste teu filho, o caráter de um homem
de Deus, a personalidade de um pai que vem de Deus. Nós ministramos isso na vida dos teus servos e abençoamos os teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você é homem de Deus, é um filho de Deus e é um pai de Deus que vem da presença do Senhor. Deus os abençoe. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse momento. Quero agradecer ao pastor Welfane. Me senti abençoado pelas suas palavras, pastor. E foi um momento de crescimento, né? Que Deus possa estar nos abençoando, possa estar abençoando a cada homem metodista em cada parte do Brasil, desse nosso grande Brasil, né? Fiquei feliz de ter os homens lá de Macapá participando conosco. Amém, glória a Deus. Muito feliz. Eu queria cumprimentar, né, os pastores que passaram, o pastor Suesley, o pastor Vander, todos os pastores que estiveram conosco. Né? Um abração grande para o Raimundo Damasceno, nosso companheiro de confederação, né? Que Deus esteja nos abençoando. Nozan. Um abração também para o pessoal lá da igreja de Pirajá, da igreja metodista de Alagoinha, do nosso pastor Gilmar, para o nosso irmão Abidnegro, que está aqui também conosco, para o irmão Adonias, né, para o Ronaldo Teixeira aqui de Pernambuco. Um abraço para todo o pessoal que participou conosco. E também já convidar você para de hoje a 15, junto com o pastor Vander, é o pastor Vander, assessor episcopal da primeira região. Estaremos falando com outro assunto que vai trazer, que vai nos alertar, vai nos alimentar. Estamos aí no Setembro Amarelo, tá? E vamos falar sobre o suicídio. É um tema que não é muito debatido dentro das nossas igrejas, e nosso pastor vai estar nos orientando como agir, como proceder, como perceber que alguém está com esse sintoma, tá bom? Então, muito hoje, que Deus nos abençoe aí. Pastor Rafael, muito obrigado pela sua palavra abençoada, esclarecimentos. Antes do William falar, a gente queria saber dos pedidos de oração. Nós temos aqui o João Ferreira pedindo oração pelo Jairo Ferreira. Se tiver mais algum, coloca aí, vamos colocando. Vou pedir o Nozan para orar no final, tá, Nozan? O pastor Welfane dá a benção depois da oração do Nozan. William, dá uma oração de despedida aí do povo. Amém. Então, eu acho que o Adonias, ele errou o vice-presidente. Eu acho que ele estava falando do aniversário do Romauro. Eu acho que hoje é aniversário do Romauro, rapaz, que foi vice-presidente da Confederação. Nosso amigo Romauro. Forte abraço, feliz aniversário para você. O Romauro, ele está como presidente ou ele está como vice, Marcos, lá da sétima? É a sétima, né? Ele não está mais como presidente, não. É secretário. Da Federação da Sétima, sim. Secretário. Isso aí. Romauro, forte abraço, meu querido. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, saúde, paz. Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui a uma pessoa muito especial, Margot Mota, da minha igreja, mulher de Deus. Abraço, Margot. Pessoal do Recife presente, né? Eu quero saudar aqui também o pessoal da quarta região, aqui, muita gente aqui da quarta região assistindo a live. Graças a Deus, o João Ferreira que pediu oração da quarta região, e mais outros irmãos aqui, Adonias, secretário, Zé Roseno, também secretário. Graças a Deus, os homens estão a postos e atentos, com os ouvidos atentos, né, pastor? Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os homens metodistas aí do Brasil, a nossa federação da quarta região, estamos fazendo alguns cursos de capacitação para os homens, com o propósito justamente de tomar esse espaço e trabalhar a questão do homem. E nós fizemos no começo do ano o curso Obreiro Aprovado, que está online no site homensmetodistas.com.br. É gratuito, um curso preparado por pastores, e agora em outubro nós vamos ter um curso também para homens, que é Homens Libertos. Homens libertos do medo, da violência, das dívidas, da imoralidade, ok? De temas que envolvem problemas do homem. Então vai estar ali gratuitamente
um curso de capacitação para homens de Deus, e eu parabenizo aí a Confederação de Homens e também a todas as federações e sociedades de homens, e eu creio que nós vamos trabalhar em nome de Jesus na volta após essa pandemia, quando a igreja estiver pleno vapor. Eu creio que as federações, as sociedades de homens em cada igreja local estará ali a todo vapor, ajudando seus pastores, pastoras, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O pastor Sueli está pedindo oração pelo irmão Hamilton, também Milton, né? Um abraço para o Demerval lá da primeira região presente também. Então, os pedidos que eu tenho aqui são do Jairo e do Hamilton. Nozan, ora para a gente, ora também pelos líderes dos homens metodistas no Brasil, ora pela nossa igreja, pelos nossos bispos, tá? Não esquece de apresentar o Senhor. Convido a todos vocês a estarem juntos em oração, Nozan vai estar nos interpretando. Amém, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia, muito obrigado pelos nossos trabalhos, Senhor, muito obrigado pelo aquele que ainda não tem trabalho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela alimentação, muito obrigado por estarmos aqui nesse horário, aprendendo com o seu servo, pastor Anthony, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, eu te entrego todos os pedidos de oração, Tu és o Deus da cura, nós acreditamos nisso, o Senhor pode curar, a vontade é sua, Senhor, a cura é sua, e cremos nisso, Senhor, porque tudo é teu e de ti, Senhor. Deus, te entrego também nesse momento todos os bispos e bispas da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar capacitando eles e elas, Senhor, sempre, Senhor, que eles possam sentir o teu toque, que eles possam perceber que o Senhor está sempre ao seu lado, Senhor, na hora que eles tentarem, Senhor, fraquejarem, Senhor, o Senhor possa estar com sua mão, suas mãos erguidas sobre eles, Senhor, sobre o quadro pastoral da nossa igreja, Senhor, sobre cada presidente de federação de homens, sobre cada presidente de federação de mulheres, juvenis, jovens, Senhor, sobre as crianças, Senhor. Senhor, derrame a tua graça sobre a nossa igreja, Pai. Deus, muito obrigado por este momento, que o Senhor possa estar nos ensinando sempre. Muito obrigado pela vida do Marco, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada membro da congregação, Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso irmão Romauro, que tem completado mais uma primavera, Pai. Que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa dar bênçãos sem medida sobre a vida do Romauro, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. E te peço mais uma vez, derrama a tua cura sobre nós, Pai. Dependemos de ti, Senhor, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre essa pandemia, Pai. Muito obrigado. Continua conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, sobre todo o povo metodista, os homens metodistas e cada família, cada criança, mulher, idoso, todos os que temem e amam o Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, aleluia. Mário Sérgio, um abração para você, meu irmão. Deus te abençoe. William. Hã? Nosso moto. A foto? O nosso moto. Nosso moto. Desculpa. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, e não tendo que se vergonhar, me maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem se vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Amém, amém. Grande abraço. Glória a Deus. Bênção.